Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Thier, sou sócia da Agência Uma, responsável mais pela parte de estratégia e planejamento dos clientes, né? A Uma, ela tem mais de 20 anos no mercado, a gente começou no offline, migrou para o digital, e hoje a gente consegue entender o 360 e oferecer o 360 para os nossos clientes. E eu estou aqui com a Dani Moro, né, que ela é consultora e palestrante, já foi minha chefe em outros tempos, né, Dani? Então eu tenho um carinho muito grande por ela. E ela está fazendo um tour de 240 dias na Ásia, né, Dani? E esse tour trouxe para ela muitos insights, muitos mesmo, de formas diferentes a gente poder trabalhar esse marketing, né, Dani? Então a gente vai fazer uma série de vídeos curtos falando sobre isso. E acho que esse primeiro, né, Dani, a gente vai falar da essência, né, da volta dos 4Ps de marketing, que parece que era tão batido antigamente, a gente perdeu essa base para querer fazer, né, transformar o mundo, mas a gente vê que o caminho certo é realmente aquele caminho básico, o básico bem feito vai dar certo, né? O que você acha disso, Dani? Foi impressionante, Tia, que essa minha vinda para a Ásia, eu tinha feito a Feira de Milão, na Itália, em abril, e você percebe que numa feira tão grande, os principais pavilhões eram focados no mercado oriental. E aí, para mim, ficava cada vez mais claro que eu precisava entender o Oriente, né? Seja pelo volume de pessoas, seja pelo volume de marcas investindo nesses locais. E quando você chega no Oriente, você que já morou, inclusive, por aqui, a gente se depara com ativação de marca, coisa que muito tempo eu não via. Ação de PDV bem feito, em países que são países completamente organizados em questão de marketing e comunicação. Embora extremamente conectados, extremamente tecnológicos, não esquecendo de que somos um todo e que temos que pensar em todas as frentes, em todos os canais, enfim. É muito interessante pelo volume do consumo, pela forma como esse mercado, né, vem crescendo, o quanto ele é importante e o quanto a gente se dá conta de que talvez estejamos esquecendo algumas coisas que são realmente relevantes. Pensar em todas as frentes, então, assim, comunicar é importante, você passar conteúdo é importante, é claro que se eu estou fazendo um trabalho de marca, eu saber que aquele vinho é um vinho que tem, é importante, mas é bem isso que você falou, chega uma hora que eu preciso dizer que eu estou à venda. E aí, a gente, às vezes, acaba pensando muito da forma como a gente é. Ah, eu não gosto muito de vender, ah, eu acho que precisa ir um pouco mais devagar, acho que... E eu me lembro a primeira vez que eu cheguei no Japão, numa farmácia, e o que é uma farmácia no Japão? É Meu claro que Deus. tem as questões do Brasil de Anvisa e tudo mais, mas aquela parte toda, que é a parte de beleza, né, shampoos, cremes, Senhor Maria José, eu no caminho para o metrô, eu vi no metrô a propaganda, no meu celular eu recebi a propaganda e no ponto de venda eu tenho 500 displays falando ao mesmo tempo sobre o produto. É o Exato. encarte, é o vídeo, é o... Então, quando a gente fala, né, de que a gente precisa de multicanais, ali a gente percebe que a gente, dentro de uma cultura que é toda diferente, que é toda respeitosa, está ali, Minimalista, né? eu E é estou isso aqui que vendendo, eu estou aqui vendendo, eu estou aqui. exatamente. O que eu acho mais interessante, eu não conheço os outros países, né? Conheço o Japão, mas é uma cultura tão minimalista, tão delicada, mas na hora de vender, nossa, né? O que você foi para Akihabara, né? Que é assim, você não sabe para onde ver, porque é tanto neon, é tanto letreiro, e aquilo não é uma poluição visual, né? É muito interessante, porque comunica, está sempre comunicando, né? A nossa venda no Brasil, que eu percebo, ela é muito passiva. Sempre. Até no canal digital ela é passiva, né? Mas você trouxe essa coisa do shopping na China, e eu me lembro que quando eu morava no Japão, abriu a Krispy Kreme, que é muito famosa na América, e eu não sei se ela funciona assim na América, mas no Japão, eles davam na fila um donuts para todo mundo que estava na fila.
não era um mini, era o que você ia comprar. E eu lembro que a experiência de ganhar aquilo na fila, né? Eu lembro que normalmente era inverno, frio de Tóquio, né? Ganhar aquele donuts quentinho, com aquele glacê quebrandinho, assim, fazia a gente levar 2 caixas. Então a gente comprava 24 donuts, que nunca dava conta de comer aquilo, por causa da experiência de ter ganho aquele na fila. Então, isso, e a gente não vê mais isso no Brasil, né? Eu tenho, agora com a viagem, eu tenho muito pensado, estudado e até tenho compartilhado muita coisa sobre culturas, né? Essa multiculturalidade, então eu temo em estar minimizando ao generalizar. Mas eu saí do Brasil pelos Estados Unidos, passei pelo Havaí, passei pela Austrália, da Austrália fui para a Indonésia, da Indonésia eu fui para o Sri Lanka, fui para a Malásia, eu já fui para tanto lugar que eu estou até perdida. De lá eu fui para a China, da China, Coreia, Coreia, Japão. Nessa minha passada pelos Estados Unidos, eu percebi que a comunicação estava muito no promocional, mas não estava tão organizada nessa questão da experiência. Eu acho que é o mercado que mais fala de experiência. Mas quando você se aproxima da Ásia, é o país que efetivamente mais te oportuniza a experiência com a marca. E eu que estou viajando com uma mala de mão, já comprei coisas que eu não imaginava por ser impactada por aquilo, entendeu? De começar a considerar aquilo. Eu comprei um tênis que não estava efetivamente, até porque eu faço a conta do peso das coisas que eu carrego. Mas eu estava no shopping, o shopping proporcionou aquela experiência, me mostrou que era uma coisa diferente. Quando eu vi, eu estava de tênis. Quando a gente fala do Brasil, quando eu tenho uma experiência positiva com a marca no ponto de venda, diferente do que eu tenho no digital, que eu preciso, por exemplo, a gente precisa manter um blog com informações relevantes para quem precisa daquela informação, mas eu preciso impactar a pessoa no ponto de venda, porque aquela experiência, provavelmente, ela vai ajudar, né, a pessoa a falar para outras pessoas, porque quando a gente tem aquela experiência positiva, que isso já é batido, né, mas a gente parece que esqueceu disso nessa jornada, e eu acho que talvez a pandemia tenha feito isso, a gente esqueceu um pouco da importância do PDV, né? E aí você vai comentar como a experiência foi boa para outras pessoas. Uma coisa que me chamou a atenção, que foi véspera de Natal, eu estava em Bangkok. Se tem uma coisa que tem em Bangkok é shopping, de todos os jeitos, formas, e a gente, assim, não existe tanto shopping no mundo como existe na Ásia, né? Eu acho que para quem já veio sabe o que eu estou falando, para quem... Eu já desci na China dentro de shopping, eu não consegui sair do shopping, eu tenho que parar e perguntar onde é a saída. E são shoppings, assim, que você vai encontrar marcas de luxo, uma mesma marca, por exemplo, a Dior, vai ter 3, 4 lojas da Dior dentro do shopping. Então, você tem a possibilidade de compra da comida local, que vai estar na área de venda, né, na praça de alimentação, porque ela contempla a comida local dentro da praça de alimentação, até uma marca completamente famosa, né? Você vai ser impactado por isso no shopping. Em Bangkok, véspera de Natal, a loja da Apple estava dando curso sobre o iPhone. E isso é experiência de marca. E aí eu me vi na viagem seguindo gente de como eu uso melhor minha câmera, como que eu posso otimizar. Chegou uma hora que eu já não tinha mais espaço, mas daí se eu mandar para... E aí eles estavam ali explicando. E aí eu percebi que a loja tinha um local para isso. A loja tinha tipo um anfiteatrozinho aberto, tanto é que eu passei pela loja e vi, e parei para olhar o que estava acontecendo, e eu falei, eles estão explicando como que usa o produto, que é uma coisa que a gente também já não vê mais com tanta frequência. Então, eu acho que agora a gente pode começar a falar dos 4 P's, né? E, de repente, a gente podia começar a falar do P de promoção. Porque como a gente estava falando de um papo que na América tudo é promoção, né? Então, as pessoas esperam a promoção para comunicar, você espera... E na Ásia é diferente, né? E aqui no Brasil, a gente seguia um pouco ou muito o padrão americano, né?
de comunicar só a promoção, mas isso acaba se tornando, nesse momento atual, pobre, né? É porque a gente acabou associando a promoção ao desconto. E a promoção, na verdade, ela está ligada a essa comunicação. É eu avisar, é eu dizer, é eu me mostrar, É fazer né? marca, né? Exatamente. É eu. Trabalhar a marca, né? E a gente, como agência, a gente, desculpa, Dani, já te passo a palavra. A gente percebe sempre uma relutância em trabalhar a marca, né? Mas se eu não trabalhar a marca no digital, no off, em qualquer lugar que seja, eu não vou conseguir depois fazer o final desse percurso que é a venda. Sabe uma coisa que é muito interessante, que é assim, tem um ditado, eu que sou velha, a gente usa ditados, que é Eu velha, eu me incluo, tá? cachorro de dois donos morre de fome. Você já ouviu esse ditado? Sempre. A marca acha que o PDV, que o varejo vai fazer o papel de comunicar. Não E ele vai. não faz. A marca começa a escutar o varejo como se ele fosse o consumidor final. E Então, vamos não lá. é. O varejo compra o quê? O varejo compra desconto, o varejo compra giro de estoque, o varejo compra dinheiro, na verdade. Ele quer algo que gire, que dê dinheiro para ele. Quem compra o produto é o Não é consumidor. ouvido. Exato, e nunca ele é ouvido, né? A gente percebe a distância da indústria para o consumidor final, porque mesmo a gente que, né, vende mais no B2B, trabalha mais com B2B, a gente percebe uma distância enorme do que o consumidor quer, do que acontece no PDV e do que a marca está fazendo. É perfeito isso que você está falando, Dani. Ah, mas aí a pessoa quer, mas não quer pagar. Não quer pagar porque eu não comuniquei. E aí tem uma outra coisa que na Ásia existe, assim, eu fui visitar a Feira do Cantão e eu fiquei completamente apaixonada. E quando você chega para fazer um negócio com um chinês, e um chinês ele quer relação, ele quer ficar com você uma vida, se você fizer algo e der errado, não tem problema, ele vai arrumar, você vai arrumar, porque vai dar certo ali, a gente vai arrumar para dar certo. Então, existe o tempo de fazer dar certo. No Brasil é assim, eu quero fazer hoje, eu comuniquei. Ah, eu comuniquei, você não pagou, então a comunicação não funciona, Uhum, porque você não pagou. E eu avisei que eu tinha diferencial. Eu preciso avisar e eu preciso proporcionar que o outro perceba isso. E aí tem uma outra coisa que me pega, é assim, eu faço promoção dizendo, eu tenho um produto de qualidade. Gente, produto de qualidade é obrigação, não é diferencial. mínimo. Eu que faço muito diagnóstico de empresa, escuto isso, tá? Qual que é o teu, né? Você começa a falar com a diretoria, qual que é o é qualidade? Fala, já me dá uma coceira, assim, sabe? Não, qualidade não é diferencial em lugar nenhum. É o mínimo esperado de uma marca, Gente, eu né? estava vendo, por exemplo, na China, você já compra refrigerante com o seu rosto. Você olha na máquina e ela identifica e você compra. Isso é experiência do cliente. Isso é pensar no cliente final. Isso é você olhar e aí você promocionar e você tem um diferencial. Você não precisa vir fazer esporte e trazer dinheiro e correr risco. Você vai olhar na máquina e a máquina está aí. Eu estou dizendo isso para você. Eu pago mais caro nesse refrigerante, mas eu não precisei ficar trazendo o dinheiro. São coisas assim que a gente não faz, que a gente não dá o tempo, que a gente não. Então, às vezes eu me pergunto o quanto as marcas acreditam em si próprias. Porque se elas não têm 6 meses para construir, significa que ela também não acredita que ela merece esse tempo. E isso é bem interessante, né? E eu fico pensando, sabe, se aqui no Brasil a gente tem aquela mania da síndrome do vira-lata, se isso não contaminou as marcas de uma certa forma, né? Porque eu quero tudo para ontem, mas eu tenho. É como se fosse um romance, né? A marca com o consumidor é um romance, né? Tudo bem, hoje tem Tinder, as coisas são um pouco mais atropeladas, mas se você realmente quer um relacionamento duradouro, você tem fases daquilo acontecer, né? E eu acho que isso que a marca hoje não está respeitando. Eu tenho a marca e eu já quero vender. Opa, calma. Eu tenho uma jornada toda para entregar, né? Sim, e eu preciso promocionar, comunicar, e ela não é só o preço, né? Ela não é só o desconto depois que Exatamente. passou a coleção aí, saiu, né, do topo da coleção, agora eu vou promocionar.
Então, Dani, continuando o nosso papo, né? A gente começou falando dos 4Ps, falamos de promoção, agora a gente vai falar de preço. É sempre uma coisa delicada, né? Quando a gente está falando de preço para as marcas, né? Porque a gente que vende quer um preço menor, o consumidor quer um preço menor, a gente sabe que a indústria, né? Enfim, toda a cadeia existe, né? Porque daquele preço ser aquilo. Como que você vê isso hoje? Como que as coisas você percebe na Ásia? E como que a gente pode trazer essa melhoria ou essa visão diferenciada aqui para o Brasil? Sabe que ao mesmo tempo que eu concordo, e eu já fui muito adepta dessa visão, me chama a atenção algumas marcas que morreram por oferecer preço mais baixo. Uhum. Eu morei em Curitiba há muito tempo. Na esquina da minha casa tinha um supermercado que era muito tradicional em Curitiba, que acabou morrendo, e ele foi abrindo mão das marcas que eram marcas conhecidas e colocando só marcas cada vez mais baratas, mais baratas, mais baratas, e o mercado ficou às moscas e o mercado fechou. Abriu no mesmo lugar, no mesmo ponto, uma outra marca que vendia produtos de maior qualidade e ela estava sempre cheia. Então, isso de que o consumidor só compra preço e de que o É uma consumidor. mentira. Exatamente. Então, Desculpa, gente. a primeira coisa que me vem é isso. A gente precisa desvincular essa questão. Eu acho que quando a gente fala de preço, a gente precisa falar de preço e de meios de pagamento, e acho que isso o Brasil tem muito para evoluir, né? A gente ainda tem o dinheiro, o crédito, eu acho que o investimento em educação financeira contribui para um consumo mais qualificado também no país, Com certeza. e a gente ressignificar o produto e o tempo do produto. Né? Saber que se eu estou vendendo uma coisa, que é uma coisa que não tem uma qualidade ou uma durabilidade, eu estou vendendo preço e a marca vai ficar associada àquilo e não tem problema. Eu acho que tem problema a gente não se posicionar. É esse meu posicionamento, eu vendo uma coisa mais em conta para uma venda mais rápida, e eu tenho um posicionamento que é de um produto um pouco, né, de uma durabilidade um pouco maior, com um outro posicionamento. Mas preciso também comunicar, promocionar tudo isso. Eu acho que a gente precisa olhar o preço de um outro jeito, porque daí a gente também vai encavalando, né? Você vê empresas que têm produto, que é produto standard, né, médio e premium, com pouca diferença de preço. A gente E vê eu isso acho que. no automóvel, inclusive. Uhum. E aí o que te leva a achar que o preço está sempre distorcido, o que é Sim, ruim, porque a gente está sempre se sentindo enganado, né? Então você precisa realmente ter uma divisão ali do que é o que, né? E assim, voltando à questão do mercado, né? E a gente vai trazer já uma outra coisa que é a praça, né? Saber também onde é a praça que você está trabalhando. Porque eu lembro onde você morava, no bairro Nobre de Curitiba, obviamente que era uma praça que não quer consumir uma marca inferior, porque você tem capital para consumir uma marca melhor, né? Então, essa questão do preço realmente é muito sensível, né? E aí, comunicar como você está falando. e aí, nesse meu preço, eu não coloquei a comunicação, eu não colo... E aí, é claro que esse preço, eu vou começar a falar de preço pelo preço. Ah, mas valoriza o meu diferencial, mas qual foi o tempo que você deu? Qual foi o... E assim, quando a marca trabalha só preço, é uma coisa muito fácil de ser batida. Porque você não cria fidelidade, você não cria empatia, né, com o teu consumidor, você não cria nenhum vínculo. A única coisa que você tem de diferencial ali é preço. E se a gente, né, como marca se baseia só em ter um preço competitivo, na minha visão, você já começa essa disputa léguas atrás de qualquer outra marca que investe em comunicar o que ela faz de melhor, o que ela entrega de melhor, em ter uma experiência do cliente mais efetiva. Sabe uma coisa que me aconteceu na viagem, assim, eu, na viagem, uso shampoo e condicionador de bastão, né? Para Uhum. não ter líquido, para não ter problema em voo. E eu tive numa loja X, e aí ele me mostrou, e o produto super qualificado, mas realmente era um preço muito acima do que eu estava disposta a pagar naquele momento, e a pessoa me indicou a outra, olha, nós temos aqui também, aqui no shopping mesmo, ali tem a loja X, acho que você vai gostar, os produtos são bons. O que ele disse?
Esse é o meu posicionamento. Eu sei que você está procurando, porque né, você não está fazendo um super tratamento, não é a marca da sua vida, você não se relaciona com essa marca, é uma marca de viagem, você quer uma coisa mais, desce ali que tem o fulano que tem esse posicionamento. Então, isso também dá para os competidores um outro lugar, né? Que é você poder falar de preço de uma outra forma, né? Exatamente, e sem agredir, né? Eu acho que isso é a parte mais interessante da Ásia, porque eles têm uma forma de comunicar que ela não é agressiva, né? Tipo, o outro é mais barato porque ele não presta. Não, olha, posicionamento diferente, ele vai te entregar isso ou aquilo. Então, eu acho que isso é muito legal, né? E que a gente também pode incorporar aqui, né? No Sim. Ocidente. Essa coisa de. Porque, assim, são preços diferentes. Eu não estou competindo com aquele preço, né? E aí o que acontece às vezes é assim, a marca põe um preço fictício aqui, mas trabalha sempre no 50%, né? Então é a escola que o pai já sabe que vai pedir desconto, é o apartamento que eu já sei que eu consigo comprar por menos, é o carro que eu sei que sai por não sei quanto, e aí fica uma coisa que a gente vai perdendo a credibilidade, e a gente precisa voltar a olhar o preço e saber que o preço é aquilo que traduz aquilo que eu estou te entregando, né? Praça é uma coisa muito importante, né? Saber onde você está e para quem você está comunicando e vendendo, né, Dani? E a gente partir desse olhar de que a gente não é o todo. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Será que a gente realmente está conectado com aquele que é o público? É muito engraçado, no Vietnã eu vi uma pessoa buscando um profissional de marketing, era um hotel até que eu passei, e ela queria um profissional de marketing, mulher que viajasse sozinha. Porque é o que você vê na Ásia, é muita mulher viajando sozinha, né? Então, ela queria conversar, oferecer para esse público, conversar com esse público dentro dessa realidade. Então, assim, ela tá, a praça dela, que é o Oriente, né? Mas Uhum. ela precisa pensar em alguém que entenda essa Do arena público. de troca que ela tá. Há quanto tempo a gente, às vezes, qual foi a última pesquisa que você fez para ver se você está no lugar certo, da forma certa, se o teu público continua ali ou não? Se aquela... Eu me vi, desde que eu cheguei na Ásia, consumindo o Facebook, que eu já não conseguia mais. Então, virou uma praça, para mim, possível de compra, mais do que uma praça possível de compra no Instagram, por exemplo. Porque alguns países não usam tanto o Instagram e eu não, acabo não utilizando o TikTok. E a China também não usa, usa o WeChat, enfim. Você vê outras praças, seja no mundo virtual ou seja no real, acontecendo. Quando a gente vai de países tão distintos, fica claro para você que você precisa respeitar a cultura destas praças, para saber aonde e como se colocar, qual é a melhor forma de se colocar. E você saber que existe uma expectativa em cada uma dessas praças, né? Se eu estou lá num shopping de 8 andares, onde eu tenho 5 lojas da Dior, eu tenho uma expectativa sobre essa praça, de como ela se posiciona, o que, que ela vai me oferecer. Se eu estou dentro da área de embarque, no aeroporto, e encontro a mesma Dior, eu tenho uma outra expectativa do que aquele lugar está me entregando. E essa é uma disponibilidade que eu tenho tido, que é fazer essas visitas, né? O que eu Uhum. encontrei nessa Dior no outlet e no lugar X, o que eu encontrei no shopping, o que eu encontrei dentro da área de embarque do aeroporto. São praças distintas de uma Sim. mesma marca, onde a gente tem ali produtos pensados, ofertados de uma maneira completamente diferente. E a gente acho que precisa ficar antenado, tia, assim, na Coreia, qual que é o desafio da Coreia do momento? A geração, eu tenho pavor dessa coisa de melhor idade, a geração mais Ai, antiga, ficou é, feio essa melhor idade, né? sei que ela prata, não sei das quantas, é péssimo.
As pessoas mais velhas, elas estão começando a consumir no digital, alimentos no digital. Só que qual que é o perfil do consumo de alimento na Ásia? É o consumo de alimento fresco. Você vai no restaurante comer peixe, o peixe está vivo. Ele vai lá, vai pegar o peixe, vai matar o peixe e vai fazer o peixe para você. Você quer ver o peixe vivo, né, para fazer. Então, as pessoas têm uma expectativa de que isso chegue fresco. Então, como vender para eles no digital e isso chegar fresco. Isso é olhar para essa praça e ver como resolve essa questão, né? Isso é muito interessante. E a gente, às vezes, fica olhando para as mesmas coisas, e esses mercados têm muito para ensinar, porque são cidades complexas, com trânsitos complexos, e eles estão achando saída para a venda no digital para um produto altamente perecível. Nossa, isso é muito legal, né? A gente tem uma questão da agência muito interessante, sabe, Dani? E a gente está falando de praça, cidade, mas, assim, por exemplo, as pessoas que consomem os produtos que as empresas que a gente trabalha vendem, elas não são tão jovens, 18 a 24 anos. Só que quando a gente começa a analisar os dados de quem acessa o site, eu tenho muita gente jovem. E aí a gente falou, não, mas eles não estão comprando. A gente conversa com o cliente, né? Vocês têm essa métrica, né? Se é essa idade. Não, não são pessoas tão jovens. Tiramos. Cai as vendas. Por quê? Quem vai buscar essa informação na internet é o assistente, é o estagiário que tem de 18 a 24 anos. E ele leva essa informação para o gestor que vai efetivamente fazer a compra. Então, é muito interessante que a gente vê que quem faz a compra não é quem está recebendo a comunicação. Ela só vai receber uma outra informação lá na frente. Então, assim, como que a gente trabalha essa comunicação, né? Eu tenho que trabalhar uma comunicação, assim, mas eu estou atingindo muita gente jovem no LinkedIn. Eu falei, ótimo, eu preciso atingir essas pessoas aqui, porque depois elas vão se tornar sêniores, mas elas que vão ajudar o decisor a tomar a decisão. E aí eu me lembrei de quando eu trabalhava com você, né, Dani, que você falava assim, tia, eu preciso de tal coisa. Eu ia lá, buscava e te entregava. Eu não ia tomar decisão, mas eu era uma escada para o decisor fazer, né, aquela decisão. Então, o que eu falasse, você ia falar, refletir se valia a pena ou não, né? Então, como é importante a gente ver também todas essas pessoas que a gente está comunicando, né? Falar agora de produto. Produto também é sempre uma coisa muito sensível, né, Dani? Tanto no digital quanto no offline, né? E a gente volta naquilo que a gente falou no primeiro vídeo, né? Mas eu tenho qualidade. Gente, virou piada, tá? Qualidade é o mínimo esperado. Por favor, né? É como se assim, eu tô indo trabalhar vestido. Gente, você precisa trabalhar vestido, né? Você não pode ir num trabalho normal, trabalhar de outra forma, né? Você tem que estar vestido, né? Então, Dani, como que você tá vendo isso aí na Ásia, né? Uma coisa que eu achava engraçado antes de chegar aqui era olhar essas plataformas de venda digital, né, asiáticas, e ver tanto estilo de roupa. Então, eu via roupa de bolinha, roupa de babado, roupa xadrez, Dani, vestido. para mim travou. Vamos começar de novo? Só essa parte que você estava falando. Pode ir. Uma coisa que eu sempre achava engraçado quando eu acessava as plataformas de compra asiática, principalmente de roupa feminina, é que tinha vestido de bolinha, vestido xadrezinho, vestido de alcinha, vestido com babado, vestido plissado. E aí, quando eu ia no shopping aí no Brasil, eu via que a cor do momento era rosa, as saias eram retas, as blusas tinham um babado, um só, não tinha ombreira. Não... Quando você chega aqui na Ásia, você vê que cada um se veste como quer. Qual que é a moda da Ásia? Não tem. Tem gente que vai estar de crocs com pelinho, tem gente que está de saia com babado, tem gente que está vestido de executivo, tem gente que está com vestido de paetê, tem gente que... Cada um... Tem gente de calça mais alta, calça mais baixa, calça justa, calça larga. Cada um se veste como quer. Quando você olha outros produtos, carro, tem de tudo. Tem de tudo e as pessoas estão próximas e as pessoas se sentem parte daquele produto. Eu vejo que a gente também tem, seja por questões de custo, ou seja por falta de entendimento do mercado ou de medo, a gente oferece as mesmas coisas.
A gente tem dois erros, eu acho que no Brasil, né? Ou você oferece uma coisa só, ou você oferece muito e se perde porque você não se posiciona. Uhum. Produto, a gente precisa se aproximar de quem está usando. Então, qual foi a última vez que você perguntou para quem usa o seu produto se ele atende, se aquela melhoria proposta é realmente aquilo que ele espera? Eu já participei de desenvolvimento de produtos onde a empresa achava um absurdo perguntar, né? A gente, é tão absurdo isso, porque assim, é o consumidor que vai te falar aquilo que, né, que a gente já fez muito disso, né, Dani, juntas, que é pesquisa de mercado. O Quer que, ver uma que a coisa, pessoa quer, uma né? coisa que foi muito interessante, era assim, uma pesquisa que eu fiz sobre imóvel era, as pessoas acham bonito, lindo, o guarda-roupa de correr com porta de vidro, um espelho, né? Ah, Uhum. é lindo o guarda-roupa de correr com porta de espelho e tal. Aí, na pesquisa, a gente começou a entrevistar as pessoas e elas diziam bem isso. Ah, eu acho lindo, acho lindo. Ah, você tem? Não. Você teria? Não. Por quê? Ah, porque era um público mais simples, a Uhum. maioria, os netos ou os filhos ficavam em casa, então não tinha escola internacional o dia inteiro, não, eu que limpo a casa, e as crianças abrem, exatamente o que você fez, as crianças abrem a porta com a mão, então assim, meu quarto vai viver sujo, meu quarto vai ficar marcado, porque elas vêm com a mãozona ali no espelho, e aquilo fica, eu não quero. Exatamente. Isso me lembra uma vez que você trabalhou numa empresa que vocês deram a viagem para Paris, porque as pessoas falavam que elas queriam ir para Paris, né? E aí a campanha não rodou. Por quê? Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que se eu vou fazer, né? Então, Sim, assim, porque se tem eu que... ganhar essa viagem, eu preciso levar minha esposa, que ela trabalha, não pode ir comigo, a gente não tira férias juntos, tem um dinheiro que eu preciso pagar a mais. Deus me livre ganhar essa viagem, né? Exatamente, né? Então, isso a gente também trazendo para o produto, né? Nem sempre o que o consumidor está falando. Então, assim, é muitas vertentes na hora de fazer essa pesquisa, né? Não é só você compraria? Ah, compraria. Mas compraria desse jeito? Ah, não. Se fosse um espelho menor ou da cintura para cima, que a criança não, né? Tem várias coisas, né? Então, o marketing tem muitas essas coisas de, principalmente no produto, né? De entender, né? De saber fazer essas perguntas, né? Para que a gente desenvolva um produto bom, né? Teve uma outra que eu achei muito engraçado, que foi assim, é, era a intenção de fazer a mudança da cadeira, aquela cadeira que normalmente as pessoas têm na cozinha, que é o pé de ferro, para a cadeira com o pé de madeira. E aí o que elas diziam era assim, ah, realmente as casas, né, estão menores, a gente já não tem mais a sala de estar e uma sala de jantar, uma sala tudo junto com a cozinha ali, e a gente lava o chão da cozinha. Como que eu lavo com uma cadeira Com de ferro. madeira? A Não vai mesa eu... lavar. Quer dizer, não vai comprar, né? Você não vai Aí comprar tem que essa. subir essa cadeira e daí tomar um cuidado. Eu prefiro não. É uma coisa básica que vou ser sincera, né, limpo a minha casa, limpo, mas não lavo minha cozinha de jogar água, jamais chegaria a essa conclusão. E, infelizmente, alguns segmentos não qualificam os vendedores do varejo. Então, o vendedor do varejo, ele está mais preocupado em bater a meta dele ali, porque se ele não bater, ele não vai ter nenhum variável, ele não tem essa percepção toda, né? Qual foi a última vez que ele foi capacitado sobre aquele produto para saber entender o que o outro está falando? Exatamente. Exatamente. Então, Eu trago de novo o tênis, né? Como é importante, por exemplo, quando você vai numa loja e o vendedor sabe te falar por que o tênis X é melhor do que o tênis Y. Não só, ai, porque isso não usa mais plástico, não, não, mas no teu pé. Qual que é a diferença, né? Porque se a gente ficar falando, ah, eu quero features disso, mas assim, qual que é a usabilidade disso para a pessoa no final? Que é uma coisa simples, né, Dani? assim, Então, às vezes, o marketing encheu de firulas e a gente esqueceu de comunicar o essencial. não, e eu precisei trocar meu computador agora na viagem, meu notebook. E aí eu comecei a pesquisar e não tem informação. Então, assim, eu entrava e dizia, tem tanto de memória, eu vou ser sincera, Tia, eu não sei qual é a diferença de uma memória para outra memória.
Eu queria algum lugar que eu pudesse dizer assim, olha, eu faço edição de imagem, eu faço edição de vídeo caseiro da minha viagem, eu preciso, eu faço planilha, eu faço não sei o quê, eu preciso de muito espaço para guardar arquivo, ele precisa funcionar bem na internet, o que que eu preciso? Ninguém sabe me dizer. Porque as Tem uma pessoas ficam no. que diziam assim, é para uso pessoal ou profissional? E daí eu tinha vontade de falar assim, é os dois, tem como marcar ambas? Porque não faz nem mais sentido hoje, né? Todo mundo usa computador para trabalhar de uma forma ou de outra, né? A diferença é, por exemplo, meus sócios que fazem edição de imagem, edição de vídeo de uma forma parruda, precisa de uma outra forma. Mas a gente realmente, como consumidor final, sente falta desse tipo de aulinha, de ser ouvida, né? E aí a marca fica sempre fica comunicando coisas que o consumidor não quer ouvir. Quando a gente pensa no desenvolvimento do produto, e no fundo ele está tudo atrelado, é tão difícil falar dos 4Ps, de um P só, de uma visão só, porque realmente eles estão conectados. Eu vou assumir minha ignorância, eu cheguei nos Estados Unidos, nós ficamos, eu tenho ficado basicamente em Airbnb, eu fui no supermercado, e no supermercado tinha uma bolinha, assim, redondinha, que era de lavar roupa. E eu não sabia se aquilo era para lavar, se aquilo já era um Amaciante. amaciante, se eu podia pôr na roupa colorida. E as informações da embalagem não eram claras. E não eram claras como que eu tinha que cortar aquilo, eu punha aquele saquinho inteiro na máquina. A minha máquina lavava e secava. Pode ser, ou aquilo é um plástico, vai grudar, a hora que começar a secar, aquilo vai grudar na roupa. A gente precisa lembrar que alguém vai usar aquilo pela primeira vez em algum momento. Exatamente. E essa questão da comunicação, para mim, tem ficado tão presente, e os produtos, quando a gente fala do produto, a gente precisa dizer as coisas de uma forma tão. A gente está cada vez mais comunicando para a gente mesmo. Então, a gente chega no local, não tem informação, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você não sabe para quem recorrer, você. Qual foi a última vez que você olhou o seu produto como um leigo? Nossa, isso é fundamental, né? Uma coisa que eu brinco na agência, eu falo assim, a minha mãe tem que entender essa comunicação. Que minha mãe tem quase 80 anos. Se a minha mãe entender, a gente tá beleza. Se ela não entender, gente, porque assim, né, todo mundo, porque assim, realmente, a gente passa do nosso, então às vezes a gente sempre tem esses embates não, né, mas com o cliente mas a gente já falou isso 1000 vezes. Eu falei, claro, você já falou 1000 vezes, mas às vezes o teu consumidor tá vindo a primeira vez. Exatamente. Ele precisa ouvir, então, assim, tem coisas que saco, vou falar disso, vai falar disso de novo. Porque, de novo, vezes, de novo e de novo. E sempre, porque sempre vai ter, porque se a gente quer vender mais, a gente tem que trazer novos consumidores. Então, eu tenho que estar sempre informando, de novo, o básico. E aí, uma coisa que eu fiquei encantada com o processo de comunicação, principalmente da China, que, claro, recebe milhões de pessoas que moram no campo todos os dias, e nem todo mundo tem a facilidade da língua, ela é toda pensada para quem sabe e para quem não sabe a língua. Tudo tem uma cor, tudo tem. Então, assim, você associativamente, você chega à conclusão de como fazer aquilo. Toda vez que eu me batia na China, eu pensava, qual é o jeito mais simples? Assim, e era assim. O Sri Lanka é um lugar lindo, maravilhoso, tem coisas incríveis, mas tem uma internet muito, muito complicada. Ela é um lugar onde se produz chá, é um lugar mais complicado ainda de internet, e tem um restaurante na cidade, que eu não vou lembrar o nome agora, mas está lá no meu Instagram marcado ele. Ele tem 4 andares. Ela é uma Morretes para quem mora no Paraná, para quem mora em São Paulo. Ah, meu Deus, nem sei. Embu? Um Embu. Menor que o Embu até. Uhum. 4 andares de um bom tamanho, bandeiras do mundo inteiro, uma super internet. Depois eu percebi que já fazia quase um mês que eu estava no Sri Lanka, meu trabalho muito atrasado, as coisas não rendiam, eu precisava fazer reunião.
Me falaram desse local, óbvio que eu fui, e eu fui com vergonha, porque, tipo assim, eu cheguei lá para tomar café da manhã e falei, aqui, eu vou ficar. Eu cheguei, o moço já sorriu para mim, e eu falei para ele, eu precisava de tomada. Ele olhou e falou para mim, todas as mesas têm. O que ele estava dizendo para mim? Você pode ficar. À vontade. E aí você vê, aqui você não acha tomada, pelo menos aqui nas lojas de Curitiba. Então, quanto que uma organizadora local, esse é o nome, né, estraga uma marca, entende? Por conta desse tipo de atitude. Ele perguntou se eu precisava de lugar mais calmo, eu disse que sim. Ele falou, você não quer ficar no andar de cima? Porque aqui embaixo vai ser um fluxo. Gente, nem todo mundo vai precisar trabalhar o dia inteiro. O que aconteceu, Tchê? Eu estive neste local todos os santos dias. Eu tomava café da manhã, eu almoçava, eu tomava sobremesa, eu tomava café de tarde, eu jantava, eu ia embora. Muito provavelmente, o período que eu não estivesse lá, aquela mesa ia ficar vazia. Enquanto isso, nos andares de baixo, chegavam ônibus de turista, entravam, comiam e saíam. No último dia, eu falei para o moço, no penúltimo dia, eu falei, então amanhã a gente se vê. Aí ele sorriu e falou, puxa, amanhã nós não vamos nos ver, porque amanhã o bar inteiro vai estar fechado. Eu falei, mas vocês vão fechar? Ele falou, vamos, porque o ano foi muito bom e o dono deu para gente ir para a praia. Então amanhã a gente vai para uma praia X aqui perto, vai estar fechado. Eles tinham um cachorro, que era um Golden, que andava por ali. No outro dia, então, eu fui no bar da frente, que era uma cópia. A cópia não tinha tomado em todos os lugares. A cópia tinha um Golden que não era tão simpático. A cópia ficava na minha mesa a cada 2 minutos perguntando: você não quer consumir mais nada? Você não vai pedir mais nada? Você não. Então, quando você resolver copiar alguém, pensa na essência da coisa. Né? Exatamente. Porque, na verdade, não é o Golden que faz a diferença. Ele oportuniza, e assim, eu fiquei sabendo do lugar, porque eu vi uma postagem de alguém que também precisa trabalhar e passar o dia inteiro ali. E o que eu falo para todo mundo: você vai para ela, vai em tal lugar, porque é lá que você vai encontrar comida boa, você vai encontrar Wi-Fi bom, você vai encontrar tudo o que você precisa. Eu acho que a gente precisa voltar a falar de marca. Acho que a gente ficou muito pensando. A gente ficou muito pensando em vender, com vergonha de vender, o que é pior, né? Eu quero vender, mas eu tenho Nossa. vergonha de dizer, venha me comprar. Uhum. É aquela coisa, a gente quer arrumar um namorado, mas não quer ir para o Tinder, então fica difícil, né? Tipo, Vai achar onde, né? Então, assim, realmente as marcas têm que perder isso, né? Tem que. Aquilo que a gente já tinha falado, né, Dani? As marcas têm que perder essa coisa de que vender é cafona. Vender é importante. Que comprar é uma coisa sofisticada, mas vender também é. A gente tem que parar e tem que insistir, porque é nossa essência. Não, Também. essa é uma coisa engraçada, né? As pessoas se sentem bem por comprar. É Mas se status sentem mal por comprar, vender. mas você tem vergonha de vender, então fica difícil. A conta não fecha, né, Dani? E eu acho que isso serve de gancho para nossa próxima série, né? Então, que a gente pode voltar a falar só de marca. Vamos falar sim, porque está sendo muito bom ver por outro ângulo, né? Essa questão de marca e marketing por aqui. Verdade. Obrigada, Dani. Obrigada, Tia, até a próxima. Até.